Shalom, shalom, Haverim, Haverot, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula, né? Vamos para mais um shiur, né? Como dizem. Hoje vamos falar sobre os 7 elementos da unidade da fé. Amém? Vocês podem deixar suas perguntas, seus comentários. E eu quero saber desde já qual é a missão de vocês aqui que o Eterno me entregou, né? Então vamos para o primeiro slide. Está aqui os 7 elementos da fé, né, da unidade da fé. Devemos entender que esses 7 elementos são tirados de Efésios, né? Ele vai estar em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Então ele diz assim: portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, rogo que vivam de forma digna do chamado com o qual foram chamados. Sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros em amor, e façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito, mediante o poder unificador da Shalom, da paz. Há um corpo e um espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma confiança, uma só imersão. Olha só, o Eterno, Pai de todos, rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Então aqui nós já entendemos que é baseado nesse texto que Paulo, ele vai falar sobre as questões dos 7 elementos. Então, Shaul, ele fala o quê? Nesses versículos, ele explica uma halahá apostólica. Então, o que seria uma halahá? São mandamentos de apóstolos, de líderes, de rabinos, certo? Que era como se fosse um juiz falando. Era como se fosse uma pessoa de autoridade falando. E é realmente, né? Então, que deviam ser seguidos por toda a comunidade, seja ela sinagoga, ou seja ela igreja atual. Tem que seguir, né? Então, sempre deve se entender isso. Ele explica que devemos viver de maneira digna do nosso chamado. A pergunta a ser feita é: mas qual é o seu chamado? E aí? Shalom lekula, Márcia. Shalom, Iris. Irmã Iris, chegou, glória. Então, qual é o seu chamado? Para que o Eterno lhe chamou? Né? Tem só pregação e louvor? Não. Tem um chamado aí. E aí é onde vai para convivermos em união, como óleo precioso que desce da barba de Arão, esses 7 elementos da unidade da fé precisa. Então você diz, eu tenho fé. Então você vai ter esses 7 elementos para conviver com as pessoas, né? Bem interessante. Mas vão respondendo aqui nos comentários qual é o meu chamado e diga qual é o seu chamado. Aí lança os elementos dessa unidade da emuná. Emuná, toda palavra, não sei se vocês sabem disso, mas toda palavra que tem em hebraico, certo? Ela não é abstrata. Ela não é abstrata. Ela não vai falar de forma que você diga, nossa, o que é fé, por exemplo? Fé, emuná é fé. Mas o que é fé? Aí emuná diz, é confiança em Adonai. Então, confiança em Adonai é fé. Porque fé é algo abstrato, é a certeza das coisas que se espera, prova de fatos que não se vê. Mas assim, como é que eu identifico? Confiança. Confiança, né? Convicção, confiança, convicção em Deus. Esses elementos são explicados na afirmativa de Yeshua para ser talmidim dele. Então,
esses elementos aqui também está lá para dizer: renuncie a si mesmo, tome sua cruz, né? E depois siga-me. Era uma lista de exigências, e essas exigências são a base da unidade da fé. A confiança, que é a palavra, para a fé derivada de emuná, primeiro da lista é... Qual é a primeira da lista? Eita! A primeira da lista, anavá. Anavá é humildade. Shalom, Mariana. Mas a Anavá vai mais além. A Anavá é modesto, humilde, pobre, abatido. Uma pessoa que é humilde, ela não é necessariamente pobre, no sentido de ser humilhada, certo? Ou uma pessoa deixa de ser humilde se ela reconhecer o que o Eterno fez na vida dela. Por exemplo, alguém diz: eu sou professor, né? Eu sou um bom professor. Eu sou um professor estudioso, eu sou um aluno estudioso. Isso não é falta de humildade. Isso é reconhecimento do que o Eterno fez. Mas tem pessoas que dizem, não que isso seja, né, aquele medo de quebrar a humildade que ele tem. E, na verdade, não está quebrando. Humildade é o reconhecimento das suas limitações. Então, a pessoa é um professor, mas o carro quebra. E aí ela vai precisar de um mecânico. E aí é onde vai entrar essa questão de ser humilde. Eu vou reconhecer que o que eu sei como professor de qualquer matéria não inclui o carro, né? Não inclui um conserto de carro. Outro é o dentista. Então, o professor e o mecânico não vai saber o que o dentista fez. Então, com uma forma de humildade, você vai dizer, reconheço e vou perguntar a ele como é que se resolve esse problema. Então, aí é uma pessoa humilde, né? Então, a pessoa que é humilde, ela mata o próprio orgulho. Ela renuncia. Ela não... Porque o orgulho vai dizer, é fraqueza você pedir perdão. Isso é mentira. É a mentira do eu. E ego, gente, não é orgulho. Ego é eu. É a palavra para eu. E aí entram umas questões filosóficas, foi estudar só sobre ego, mas a questão aqui que eu quero focar é que ego é o eu. E o eu é composto de personalidade e caráter. Então, a pessoa, ela mata o próprio orgulho. Ela vai, de forma modesta, né, se rebaixando. Ela vai dizendo, não tem problema, não precisa se incomodar. Então, isso é ser humilde. Ela se autoanula. Não dói, porque ela é humilde. Entendeu? Não querendo glórias e recompensas e não fazendo nada que alimente esse ego. Ela toma a estaca de execução para ela. O sofrimento vem e ela vai dizer o quê? Não precisa vocês se exasperarem. Deus e Yeshua sabem o que é melhor para mim. Se eles estão permitindo esse sofrimento em minha vida, é para o meu aperfeiçoamento. É uma pessoa humilde, ela não vai reclamar. Então, ela vai reconhecer estaca de execução. Outra a próxima é gentil, né? Manso. Olha só, que maravilha. Ruach, vento, espírito, no sentido de mover, atmosfera, e essa palavra vem do verbo rivar, que significa espaçar, ampliar, ou seja, ser manso e gentil é uma pessoa que areja, vai dar ar
vai dar amplitude, ele vai prolongar a raiva, a chateação. É uma pessoa gentil, é uma pessoa mansa. Então, essa é... Quando a gente vai estudando o hebraico, você vai vendo que faz sentido. E olha que eu não sou professor de hebraico. Mas veja, espaçar, não deixa para lá, não compensa. A pergunta a ser feita para uma pessoa que ela é mansa é questionar: compensa eu perder minha calma por causa dessa situação? Né? Tem situações que vêm tirar nossa paz. Ampliar, arejar e ventilar é o manso. Logo, podemos perceber que essa característica vai atuar em possibilidade de desconsiderar os erros do próximo, ser manso. Não estou dizendo pecado. O pecado se aconselha a pessoa se arrepender. Mas o erro, quem é que não erra? Teve uma pessoa que errou na pregação, na palavra, eu estava lá, ele ficou nervoso. Aí eu disse: por que você está nervoso? Porque o senhor é um mestre e tal, queria colocar lá em cima. Aí entra o servo, né, de Deus. Eu disse: não, de forma nenhuma. Qual é o homem que não tropeça em uma palavra? Este homem, Tiago, diz que é perfeito. A pessoa já entendeu que eu não estava considerando o erro. Então, ela entendeu. Então, é demorar a se irritar. Não quer dizer que você nunca vai se irritar. Você é um ser humano. Mas você vai demorar a se irritar, então você é uma pessoa mansa. Só que com Moshe, essa qualidade, né, ele adquiriu lá com Jetro. Ele adquire isso. A mansidão de Jetro passou para ele, né? Então, algumas pessoas perguntam: como, se ele era egípcio, matou um egípcio, né? Depois, gradualmente, na maturidade. E aí ele foi. E ele era um homem mais manso de toda a terra, falando com o Eterno, mas o povo teimoso e irritadiço, cabeça dura, Rosh Kasher, ele considerou isso, né? Considerou a perca da sua mansidão. Vem o sentido de ampliar, então seria uma renúncia de sua raiva. Você sabe que em 20 segundos de raiva você pode fazer catástrofes. 20 segundos de raiva. 20 segundos de raiva. Não estou falando de 1 minuto de raiva, não. Então, por que você acha que você tem que contar até 10? É só para passar raiva? É não. É para dar tempo você tomar a decisão. Porque é esse tempo, 10 segundos, de um lado do hemisfério para o outro do cérebro, que é o lado sai da emoção e passa para o da razão. E aí você consegue tomar a decisão mais adequada. Né? Tem hora que a pessoa vai falar, zomba de você, faz tudo e você faz. Né? 1, 2, 3, até 10. E aí você se acalma e não responde nada. Por quê? Porque saiu da emoção e foi para a razão e preferiu nem responder. Tem pessoas que não merecem nem a resposta. Então, a renúncia também da irritação e você se mantém o quê? Calmo. Né? Então, os mansos herdarão a terra. É quem? Ninguém resiste ao manso. Ninguém. Ninguém. Não tem quem resista ao manso. A pessoa está falando, zombando, e você ali, calmo. Aí terminou. Parece engraçado, mas é o comportamento de uma pessoa que está em Techuvá é assim. Você pensa que ela nunca tem raiva, mas exatamente o ser manso. Esses atributos que eu estou dando aqui fazem com que você fique perto de pessoas assim. Você nunca, jamais vai ficar longe de uma pessoa calma.
Todá, Vicente. O que acontece? Quando você tem essa atitude, pessoas se aproximam de você. Quando você tem uma atitude oposta, você é tratado como uma pessoa tóxica. Aí o Paulo, o Shaul, já está dizendo, olha, imite a Yeshua e seja manso e humilde no seu ser de coração. Então, ele já está dando aqui duas. E é ligado à palavra ruach, vento, né? Agora, longanimidade ou paciência. Savlanut também é paciência. Mas a palavra vem aror, verbo de prolongar. Né? Alongar, durar. Em hebraico, savlanut também é paciência. Com as mesmas consoantes. Veja bem, aror e orer tem as mesmas consoantes, só muda a vogal. Em hebraico a gente não tem vogal, então é a mesma palavra. Então o verbo prolongar, alongar, durar, então ainda tem distância, né? Ainda encaixa. Forma masculina de comprimento, distância e duração. Então quem é paciente tem um prolongamento, uma calma maior. Então, um fruto desse, uma atitude dessa, um elemento desse, certo? Puxa outro. Se você não tem o primeiro, chamado humildade, você não é manso. Se você não tem o anterior, a calma, a mansidão, você não tem a paciência. Então, você chegar na paciência, é o terceiro degrau. Então, a paciência não significa tolerar e suportar pessoas tóxicas, né? Mas significa demorar a ficar impaciente, certo? A estourar de estresse. Por que eu sei disso? Porque eu vivo isso. Eu sei quem é paciente como eu sou, como alguém é, e a gente não é que a gente nunca estoure. Tem hora que a gente estressa, as pessoas deixam a gente se acalmar, a gente às vezes se machucou, pede perdão, mas a questão é, demora. Então você é paciente. Mas há níveis de paciência, há níveis de tolerância. Então podemos ver quem é paciente se consegue ficar unido em amor. Certo? Então pode-se ver isso na pessoa que é paciente. Uma pessoa que ela é paciente, por exemplo, ela é semelhante a uma serpente. A serpente, ela faz isso, né? E aí ela fica parada. Aí o passarinho vai lá, dá o pulo, dá o pulo, dá o pulo. Quando está dentro do ciclo de ataque dela, lá, né? Pegou. O que acontece? Por que isso? Né? Por que isso? Boa noite, Tatá. O que acontece? Vem essas experiências para que você entenda. Isso é viver Torá. Isso é viver Torá. Próxima. Suportar. Uns aos outros em amor. A palavra é lasset, que vem a palavra nassá. Parece NASA, né? Mas é nassá, porque tem ainda uma outra letra que é representada pelo apócrifo. Então, significa tolerar, suportar, aguentar, se manter acordado. Então, você veja que esse se manter acordado é porque a ira cega. Né? Então, suportar, aguentar aquela pessoa, investir como Paulo investiu em Barnabé, né? Barnabé investiu em Paulo, tempo. Barnabé investiu em João Marcos, né?
Paulo não quis investir em João Marcos, mas depois reconheceu, traga que ele é muito útil, né? Então, você veja que se Barnabé não tivesse investido. Então, Paulo, a gente está aqui nessa prisão, e agora? Né? O Silas estava ali, né? Com ele na prisão. E aí ele, Paulo, e tudo mais. Aí Paulo disse, vamos louvar. Ou seja, suportar os sofrimentos também, né? Quem é que disse para algum de vocês, alguma vez, que o caminho da Techuvá era fácil? Quem é que disse que o caminho do evangelho é fácil? Ó, tem a carne contra vocês e contra mim, tem as inclinações da gente mesmo, que é a carne, né? Tem os shedim, né? O inimigo. E tem até as pessoas. Tem pessoas contra. E aí vamos se manter acordado, suportando, aguentando, mesmo sem querer e mesmo sem concordar. Obediência, bota aí na cabeça. Obediência não é condescendência. Obediência é você obedecer mesmo sem concordar. Então, você deve obedecer aos seus líderes e tal? Deve, né? Deve obedecer. Ele está pedindo uma coisa que é pecado? Não, então obedeça. Se ele pedir alguma coisa que é pecado, está ferindo a palavra, você não obedece. É simplesmente dizer, o que o Senhor está me pedindo é pecado, então eu não vou fazer. Mas, se ele não está pedindo nada que seja pecado, ajudar uma irmã a fazer alguma coisa, você obedece. Ah, mas eu estou muito cansado, eu não quero, mas você obedece. Por quê? Porque não obedecer não é concordar. Ah, eu não concordo com a visão total dele, mas vamos conversar aqui, né? Vamos conversar e ver os pontos mais incomuns do que os diferentes. E aí é onde entra, né? Essa palavrinha, suportar. Então, condescender é concordar com tudo que a pessoa faz. Concordar com tudo, é condescendência. Condescender. É tudo que ela fala, eu concordo. Então, há níveis, até certo momento, eu ou vocês pode ser condescendente, vocês podem concordar. Mal discordei desse pontinho, mas por causa desse pontinho, aí você bota aqui, discordo. Aí 1000 concorda. Você vai se afastar da pessoa por causa daquele pontinho? Discordância, não estou falando pecado. Né? Mas, aqui está dizendo, como falamos, ninguém tem a obrigação de fazer isso para sempre, pois realmente existem pessoas difíceis. Mas cada pessoa tem um nível de iluminação, certo? De conhecimento. E precisam do tempo para o Espírito do Eterno trabalhar. Então, eles precisam ser iluminados pela Torá. Lâmpada pelos meus pés e a sua palavra é luz para o meu caminho. Está iluminando o seu. Aí ilumina o do outro também. Né? Então, muitas das vezes, vamos ler um texto, já ilumina. Né? E assim vamos fazendo. Esforçando-vos a aguardar. Chacade, ser assíduo, perseverar, persistir. Persistir quer dizer que você já fraquejou algumas vezes? Sim. Mas você continua. Eu disse uma vez, a pessoa discordou, mas é a verdade. O significado da palavra passa a ideia de ir além das suas forças, esforçar. Você está com força, eu vou me esforçar mais ainda. Então, além das forças. Persistir, ser expedito, ser rápido. Né? Então, somos chamados por Paulo, a se esforçar, não ser negligente em guardar a unidade do Espírito. Ou seja, você não deve ser negligente com essas qualidades.
A palavra guardar é usada muito com a Torá. E, por sinal, está aí, ó, tranquilamente, para que a pessoa venha. A Torá, para quem chegar aqui de cair de paraquedas, é a lei de Moisés. Fala-se que é instrução antes de lei. Então, lei não é um termo, ficou popular, mas não é um termo mais adequado. Então, se esforçar, quer dizer, gente, que muitas das vezes vai ter pessoas que vão chegar não vai querer se abrir com vocês, e vocês têm que se esforçar para manter aquele vínculo. Certo? Faça como Jacó, nosso pai, né? Ele chegou e disse: eu vou dar um presente para Esaú. Amansou e foi amansando, e foi dando presente, foi amansando, e foi criando um vínculo. Antigamente, você deve ter visto isso em filme, em alguma situação assim, vocês devem ter visto, que eles davam, quando chegava um vizinho novo, eles faziam um bolo e davam para o vizinho novo, para ele ser bem recebido, porque ele estava sozinho. É uma forma de hospitalidade. Com o tempo, isso pararam de retribuir, só queria venha a nós e acabou sumindo um pouco esta prática. Mas tem pessoas que até hoje, quando você vai na casa dela, ela não é que ela tenha condição, mas ela dá tudo que ela tem para você se alimentar. Você come como um rei. Não sei se as pessoas chegaram, vocês já chegaram a ver, mas algumas pessoas dizem, não, eu sou pobre, mas quando você chega na casa dela, é um banquete maior do que o do rico. Vocês já viram isso? Comenta aí. Já, a pessoa disse que era, mas não era. É verdade? Realmente, né, Tatá? Não é fácil, né? Já comeram na casa de alguém que disse que não tinha condição, mas deu tudo do bom e do melhor para vocês? Eu já. Eu já. A pessoa deu um melhor, deu um banquete. E não era só eu. Não era por minha causa. É porque é convidado. Como Abraão. Avinu, nosso pai. Entenderam? Então comenta aí se vocês realmente... E diga qual é o seu chamado. Vá dizendo aí qual é o seu chamado. Diligentemente. Olha só. Sheked significa também diligência. Perseverança. Zeloso. Trabalhar e estudar. Aplicando-se totalmente e agir com fervor, diligência. É verdade, viu, Márcio? Concordo. Está desaparecendo. Podemos ser nós a luz para que venham de novo, né? A aparecer, fazer a diferença, exatamente. Essa é a pegada que eu quero que vocês entendam. Por que está sumindo? Porque está todo mundo dizendo, mas fulano não faz. Não é porque fulano não faz que você não vai fazer. Aqui no Nordeste, eu estou aqui, estou em Natal, né? Então, exatamente. Aqui é barriga cheia. Vocês vieram aqui na... Por que, gente? Porque tem que ser só aqui. Não, negativo, certo? Aplicando-se totalmente, agir com fervor e diligência e diretamente ligado com a fé. Estudar com zelo e com fé, perseverança e diligência em trabalhar para manter o corpo do Messias unido. É um corpo. Se vocês aqui sentirem alguma dor, eu vou sofrer. Por quê? O problema não é seu? Claro que é. Não existe isso de problema meu e seu. Existe nosso. Não, o reino. Tem que parar com essa visão. Eu estou aqui falando isso pela direção do Rua. Rua Kadosh. Tem que focar. Diligente é uma pessoa disciplinada. Então você lê a Torá, você lê a Paraxá,
você sabe, vocês vão lendo as porções da lei de Moisés, vocês vão lendo as porções dos profetas, aí vai lá nos salmos. Tem gente que só quer ficar nos salmos. Estude pelo menos para que serve cada salmo. Né? Tem salmo de dor de cabeça. Vocês sabiam disso? Tem. Tem salmo que eu leio aqui e a dor de cabeça vai embora. É? Então, outro dia a gente fala sobre isso, para a gente não fugir um pouco da aula aqui. Preservar. Quando diz assim, vamos preservar as árvores. E a amizade. Preservar as pessoas. Preservar a saúde mental delas. Já pensaram nisso aí? Porque existe Shabat? Porque o Eterno ordenou Shabat para que o homem descanse. Ele sabe por quê. Né? Mas eu vendo mais, e vai questionar, no sábado. Bom, você tem fé? Pega e diz, Eterno, se o Senhor mandar na sexta-feira o do Shabat, eu guardo o Shabat. Faz esse voto. Conversa. Tem gente que eu disse, faz. Mas ele não faz. Ele quer do jeito que está. Então, ele quer continuar desobedecendo. Então, o que acontece? Lishemor, do verbo chamar, que significa guardar, vigiar e proteger. Observar e cumprir e esperar. É no mesmo sentido de guardar os mandamentos. Então, aqui é uma halahá de Shaul, um mandamento apostólico abaixo, claro, das mitzvot. Por que eu falo isso? Porque o que Yeshua batia na tecla não era que a tradição era ruim, é que a tradição não pode ficar acima do mandamento e que ela não pode sufocar você guardar as mitzvot. Não pode sufocar você guardar os mandamentos do Eterno. Então, como é? Que eu honro pai e mãe e a pessoa diz, não, para poder chegar, guardar pai e mãe, você tem que dar oferta nisso, subir no monte, virar cambalhota, fazer isso, fazer aquilo outro. É só um exemplo. Aí você pula e tal, para depois você chegar nesse mandamento e guardar esse mandamento aqui, que é honrar pai e mãe. Então, para me converter, como é que faz? Aí, segundo algumas halahot, diz, você tem que ir para a terra de Israel, e quem disse que todo mundo tem dinheiro, né? Vamos lá. Vem que ir para a terra de Israel, tem que se dobrar, tem que passar um ano estudando e ver se ainda quer. Não, isso é para fazer você desistir. Eu quero aprender, eu quero me converter, eu quero seguir a Techuvá, eu quero como é que faz. Pá, canal aqui. No canal aqui, no meu. Aí vocês veem como é. Não tem dificuldade, né? Então, tá aqui, preservar. E, né? Então, essas são as 6 da unidade da fé, e que vocês, como corpo do Mashiach, vocês têm que entender que só desce o líquido, o óleo, na barba de Arão. Né? Como diz lá nos Salmos, desce só. O óleo desce sobre a barba de Arão. Né? Então, só tem uma mulher, irmã, amiga, só tem uma comunidade que vai se juntar com vocês, só tem uma... Quando eles virem esses 7 elementos na sua vida. A sua fé precisa desses 7 elementos. E aí eu vou usar um que o Moré Fernando fala muitas das vezes aqui. Seja o exemplo dos fiéis. Se possível, evangelize com palavras. Se possível, se possível. Eu não sei se lá tem como eu postar lá no grupo, certo? Se tem lá como eu postar lá no grupo. Eu passo para o Fernando e o Fernando posta lá no grupo. Mas veja, aqui tá para vocês estudarem sempre, tá bom? Tá para vocês estudarem sempre. Vocês podem colocar e vai ficar. Para vocês sempre estar abrindo, veja os vídeos várias vezes, anote, faça as anotações.
Mas a questão é, se você vê alguém sofrendo e você não está se compadecendo, tem alguma coisa errada com sua fé. Tem alguma coisa errada com sua fé. Certo? Essas qualidades acima explicam como devemos nos comportar com os outros, focam no amor ao próximo e nos versículos 4 a 6 vai falar o quê? Da revisão objetiva dessa unidade. Então, vocês vão ver que em seguida, e só em seguida, vem a questão dos dons ministeriais. Né? Que é o quê? Que tem gente tem chamada para fundar a obra. Né? Então, ele é um apóstolo. Querendo ou não, ele é um xalia. Não, mas não pode, os xalias estão extintos. Quem disse isso? Não. É o dom, certo? O dom de xalia, a chamada de xalia dada ao dom, pelo Eterno. Por isso que tem imposição de mãos, a esmirrar. Então, preste bem atenção nisso, porque do 4 ao 6 vai falar objetividade dessa unidade. Fala que somente um corpo do Messias. Claro que existe somente um corpo. Todos que fazem parte do corpo têm que reagir em sentimento uns dos outros. Aí é onde eu vou dizer agora. Tem gente de um lado e do outro, gente. Tome muito cuidado, combatam muito esse pensamento que eu vou dizer aqui. Eu vou dizer o que estão fazendo de errado. Erguendo o muro da separação de novo. Complicado. Complicadíssimo. Estão erguendo o muro da separação de novo. Como? Não. Judeus e gentios não podem conviver juntos. Não, igreja é lá, judeus aqui. Entenderam? Tem gente que ainda não aprendeu, está dentro de uma congregação, está dentro lá de uma comunidade na Techuvá, e ainda não aprendeu a conviver com as pessoas. Tem que aprender. Tem que ter a unidade da fé. Não pode, de forma nenhuma. Alguma pergunta vocês têm sobre esse texto aqui? Sobre o que eu dei nesse shiur? Alguma dúvida? Porque se não tem, daqui a pouco eu vou encerrar. Exatamente, irmã Márcia. Viu? Tem sim. E nós somos a luz que vai iluminar e vai contagiar. Vocês têm que ter essa chave aí. O Eterno me chamou. Eu tenho uma vela que a minha alma está iluminada pela Torá já. Eu preciso iluminar o próximo. É como Hanukkah. Vocês têm que iluminar o próximo. Vocês estão entendendo? Vocês têm que iluminar o próximo. Alguma dúvida? Que bom, muito obrigado. Um gesto de amor. Amor tem que ser materializado. Veio agora aqui. Amor tem que ser materializado. Vocês vejam quantas pessoas ficam felizes se você tira o sapato dos seus pés e dá para ela. Se ela não tem o sapato. E aí? Mas você está dando. Se você tem condição de comprar outro, e a pessoa está precisando agora. Ela tem como esperar? Porque se tem como esperar, eu compro um sapato para ela. Tem que ser assim. É diferente. Tem que ser diferente. Esse negócio de só falar é muito bonito. Exatamente. Possamos amar mais em atitudes do que em palavras. Exato. Tiago diz, se você fala, vá com fé, vá na fé, e que o Eterno lhe dê o que você está precisando. Tiago diz isso. Não adianta de nada. Fé sem obras é morta. Olha só que maravilha. Fé sem obras é morta. Só pratica boas obras quem é
salvo, quem já está no caminho da salvação, quem já está em Techuvá, entendendo a mensagem. O que Yeshua falava? Tu tem 2 capas? Vai lá e tira tira uma capa e dá outra. Você não tem 2? Você tem 2 capas. Dê uma. Vamos supor, você tem 2 cintos, 2 gravatas. Eu tinha, gente, gravatas, porque realmente era exigência de onde eu estava. E eu tinha, eu acho que umas 17 gravatas. Eu fiquei ainda com algumas, mas eu doei a maioria. Ô, alegria! Vocês não sabem como é bom doar. Quem não fez, né? Não estou dizendo aqui porque eu não conheço ninguém aqui, assim. Mas é muito bom ajudar o próximo. É muito bom. Você se completa. Você quer ser feliz? Ajude. Ajude. Olha, nunca vi alguém tão feliz. Exatamente, Tata. Desabafo, né? Você ouve alguém? Sim, exatamente. Ou seja, você tem um brilho que alguém está dizendo, ela tem como me ajudar. Com os ouvidos. Isso é fé. Materializem a Torá. Começa a dizer, eu vou sim fazer outras vidas felizes. Tudo que faça, faça com amor. Isso, exatamente, irmã Iris. Um abraço. Olha aí. Faça uma experiência. Manda confeccionar uma camisa disso. Abraço grátis. É só vir abraçar. Fica parado na rua. Quantas pessoas vão chorar lhe abraçando sem lhe conhecer? Tem pessoas que estavam machucadas, vomitando. E eu simplesmente disse, é um abraço que você quer? Bastava pedir. A pessoa desceu a lágrima. E eu abracei. Sarou. Parece assim, né? Fora de série. Só era isso? Sim, às vezes quem complica somos nós. Quem complica somos nós. Então, mantenha os elementos desse shiur. Parece muito simples, mas é muito profundo. Mantenha o shiur vivo na alma de vocês. Tá bom? Shalom, shalom. Até o próximo shiur. Foi muito bom estar com vocês aqui.